Gente, ontem à noite nós tivemos aqui 70 casais. Aqui. Que maravilha, hein? Foi um dia especial que celebramos o Dia dos Namorados ontem. Nós ouvimos uma mensagem sobre Jesus que muda a nossa vida da água para o vinho. E aconteceu um milagre ontem à noite aqui. Nós tínhamos programado para ser um lanche caprichoso, com lanche frio, né? Lanche de metro e tal. E sabe o que aconteceu? O lanche foi transformado para um saboroso estrogonofe. De 2 opções ainda. Foi um excelente nofe. Você não veio e perdeu, mas foi maravilhoso. Maravilhoso. O chamego foi melhor ontem à noite? Um dengo a mais, um beijo a mais. Foi gostoso ou não foi? Então, parabéns, viu? Valeu muito, obrigado pela sua adesão, a sua participação ontem. E a cada semana nós temos falado, nós temos orado a Deus, Senhor, o que nós, pastores, nós que pregamos aqui, como nós podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida da nossa casa. Porque nós estamos falando aqui com a família. A família é a menina dos olhos de Deus. É onde o inimigo mais ataca, mais fere. Porque como ele não pode atacar o Senhor, ele ataca aqueles que o Senhor mais aprecia, mais ama, que é o núcleo, marido, esposa e filhos. Então ele ataca, a gente é bombardeado o tempo todo, para estraçalhar a nossa família. Agora, gente, nós precisamos da palavra e nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, nós dependemos dele para aplicar esses princípios de vida. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, meu filho, meu discípulo. Está lá em cima, meu filho, meu discípulo. Meu filho, meu discípulo. Tem esse versículo aqui: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem é que está ensinando nossos filhos? Para você pensar um pouquinho. Quem são os guias, os professores dos nossos filhos? Eles são disputados por mentes inteligentes, furtadores de corações, aqueles que roubam os corações dos nossos filhos, desde a infância, youtubers, a galera da escola, professores, blogueiros, ideologias. Quando eles eram pequeninos, eles ouviam mais a voz do pai, a voz da mãe, do vô e da avó. À medida que eles vão crescendo, outras vozes concorrem com a nossa e vão fazendo a cabecinha deles desde pequenos. E nós que somos pais, nós não sabíamos o que é criar filhos. Eles não vêm com um manual de instrução. A gente aprende e eles vão crescendo. A gente é cobaia e eles também são cobaias. E aí se tornam adolescentes, se tornam jovens. E a gente pensa que o trabalho vai diminuir. Como dizia minha mãe, aquele ditado antigo, né? Filho criado, trabalho dobrado. Tem umas cabecinhas brancas aqui que sabem bastante o que quer dizer isso. Nós temos aqui uma ave, a águia, e a Bíblia compara que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as forças, voam alto. A águia é um ser espetacular. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar, de aprender um pouco sobre a diferença da águia de todas as outras aves. Existe algo majestoso na águia. Existe algo assim, muito belo. E ela tem muito a nos ensinar. A águia sabe muito bem educar os filhotes para terem vidas de águias.
Você, pai e mãe, eu tenho certeza que você gostaria que seu filho voasse muito bem, soubesse cuidar de si, tivesse visão telescópica, soubesse se proteger, preparasse bem para a vida. A primeira lição da águia é que ela não faz o seu ninho próximo aos predadores. Diferente de qualquer outra ave. As outras aves geralmente fazem o ninho numa árvore, nos caminhos, em alguns lugares acessíveis. A águia não é assim. É por sua ordem. Aqui é uma discussão entre Deus e Jó. É Deus que está falando aqui para Jó. É por sua ordem que a águia, quer dizer, quem é você, Jó, para querer estar no meu lugar, não é? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho, um penhasco é a sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. Temos aqui uma informação sobre, a gente já constatou isso, você já deve ter em algum documentário visto isso, ou então, não sei se é uma informação nova para você, mas a águia, ela coloca o seu ninho no topo das montanhas. Ela vive nas alturas. Ela não constrói o ninho em lugares perigosos e baixos. Não expõe seus filhotes às feras e aos predadores. Ela vai procurar lugares bem selecionados. E tem uma lição preciosíssima para nós. Se o ninho da sua família é construído em lugares perigosos, perto de predadores, e você não se interessa por isso, deixa o mundo criar seu filho, fica alheio, não procura elevar a sua vida com Deus, as alturas da vida espiritual, simbolicamente falando, nós estaremos construindo o nosso ninho como as outras aves comuns. Esse pensamento aqui de Hernandes Dias Lopes dá uma certa luz para nós. Se nós, pais, não sabemos o que são as alturas da intimidade com Deus, como podemos conduzir nossos filhos para lá? Se vivemos com os nossos pés sujos de lama, como vamos construir o ninho dos nossos filhos no alto dos rochedos? Deus não nos criou para sermos galinhas do mato, galinha, galo, que fica ciscando atrás de bobagem, de lagarta, de inseto. Existe algo belo na vida cristã, e é a vida da águia, de estar perto de Deus, de elevar nosso pensamento, nossa perspectiva de vida, de não vivermos rastejando, saboreando as coisas da terra, do mundo, do pecado, que arrebenta com a gente. Então, pai, mãe, você é responsável pela criação dos seus filhos. A Bíblia faz um contraste. A Bíblia faz uma comparação entre os lugares altos e os lugares baixos. A vida na carne tem a ver com vida de lagarta. Lagarta que rasteja. A Bíblia nos propõe a termos vida de borboleta. É uma transformação. Quando você nasce, ou melhor, renasce com Cristo, você deixa aqueles apetites da velha vida, apetites para coisas da terra, apetites para imoralidade, apetite para traição conjugal, apetite para pornografia, para mentira, para boca suja, palavrão, para essa vida ordinária de falar mal dos outros, essa vida ordinária de ódio no coração, essa vida ordinária de vaidade, de querer mostrar aquilo que não é, de viver da aparência para impressionar as pessoas. E às vezes nós publicamos imagens em Facebook, fotos que não traduzem a realidade.
Eu contei ontem à noite para o casal, e uma pessoa me falou que estava na cabeleireira e ela estava mostrando certas imagens lá, que estava bem na fita com o marido. Aí essa pessoa falou assim, mas vocês estão tão brigados, vocês estão tão longe um do outro, e você publica lá que ele é maravilhoso, que te deu um presente no dia dos namorados, tal. Aí a cabeleireira falou assim, você não acredita em Face, né? Face é só mentira, eu estou só usando esse instrumento aí para... Todo mundo sabe que tem muita coisa falsa lá. Quer dizer, isso vai fazendo parte do imaginário coletivo e as pessoas vão vivendo uma mentira e acreditando naquela mentira, como algo natural. Meus irmãos, a Bíblia faz uma diferença entre aqueles que pensam nas coisas eternas do céu e aqueles que vivem com o pensamento na terra. Talvez alguns de vocês aqui estão com um olhar tão focado na terra, nesse mundo, que você nem entende o que eu estou falando. Então, só o Espírito Santo de Deus para abrir o entendimento do seu coração, para entender, porque se você não pensa nas coisas eternas, seu coração está tão arraigado, criando raízes aqui nesse mundo, como se você fosse viver aqui para sempre, que você não sabe o que é vida de águia. Olha só o que a Bíblia vai falar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, que é essa experiência maravilhosa de renascer, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. O Evangelho, primeiro, ele nos mata. Nesse mesmo contexto, fala assim, façam morrer a natureza pecaminosa de vocês. Façam morrer. Há uma parte humana nossa que é nos deixar que esse Evangelho nos mate na renúncia ao eu, aos prazeres. Estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora não é a minha vida de querer fazer minhas vontades. Eu estou crucificado com Cristo e eu renasci para uma nova vida em que Ele me dá capacidade. Não sou eu, é o Espírito Santo em nós que nos dá capacidade. A águia tem uma visão privilegiada. Segundo os estudiosos, a águia consegue enxergar por quase 1 quilômetro, quase 1000 metros. Ela estando lá no alto, ela consegue enxergar quase 1 quilômetro o focinho de um coelho na entrada de uma rocha, de uma casinha na rocha. De longe ela vê. E ela é capaz de voar 100 km por hora. A águia tem uma visão de 360 graus. Ela enxerga tudo ao mesmo tempo. E se ela virar um pouquinho só aqui, ela consegue ver tudo atrás dela. É um dos seres mais especiais. Ela tem uma visão como se tivesse a capacidade de... Sabe aquele zoom que você coloca no celular? Ela faz isso. Deus nos chamou para ter uma visão privilegiada do mundo. Nós temos o privilégio, quando Ele tira a nossa cegueira, porque sem Cristo nós somos cegos. 2 Coríntios 4:4 fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho. Mas tem um dia, esse dia é tão maravilhoso, quando alguém compartilha a palavra para você, e aquela palavra começa a nascer dentro do nosso coração, uma fome de Deus, uma vontade de conhecer a Deus. É como se a gente estivesse numa gestação espiritual. Aí chega um certo dia que nós nascemos para essa nova vida. A gente começa a ver o mundo de outra perspectiva. Da perspectiva de Deus. A gente começa a ver agora com outra perspectiva. Por isso que Colossenses vai falar, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza,
paixão, desejos maus, ganância, tudo isso é idolatria. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, explosões, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Precisa ser específico aqui, gente? Precisa ser mais específico aqui? Não mintam uns aos outros. Você acha que mentira é normal? Quando você mente, você não se incomoda. Se você não se incomoda, você não sabe o que é vida de águia. Vida de gente que nasceu de Jesus, que é o Deus da verdade. Tem outro que é o pai da mentira. Quem não consegue lidar com a mentira, tem alguma situação aí não trabalhada. Porque o espírito nos incomoda. Mesmo para a águia, às vezes ela se esborracha, sabia? Já deve ter acontecido com você. Com toda a capacidade de voo, às vezes a águia, já vi até documentário, a águia pega uma presa maior do que ela consegue carregar e ela fica toda zoada depois. Mas a gente se levanta, pede perdão a Deus e retorna à sua vocação. Não mintam mais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, se revestiram do novo que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então a palavra de Deus tem um poder de colocar um filtro poderoso na nossa cabeça. Porque não está escrito assim. Não está escrito assim, olha. Tudo que é enganoso, tudo que é vil, tudo que é desonesto, tudo que é impuro, tudo que é irritante, tudo que é de má fama, tudo que é indecente, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é medíocre é o contrário disso. Filipenses 4:8 fala o contrário disso. Fala lá. Mas que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é nobre, tudo que é correto, que é puro, que é amável, que é de boa fama, excelente. Olha a vida da águia. O digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso aqui nos faz questionar como são os nossos hábitos. Como nós ocupamos o nosso tempo nas horas vagas. Quais são as séries Netflix que a gente assiste? Sei lá, quais os cliques que você viaja por aí? Isso mexe com o nosso gosto. Nossos filhos são expostos diariamente para apelação. Tem altares construídos em nossa casa, a deuses que nossos filhos cultuamos, ou que nós cultuamos certas celebridades e fazemos daquele convívio divindades que vão alimentando a nossa vida. O Gideão era uma águia. Gideão, personagem bíblico. Ele quebrou o altar do rei do Dagon e depois colocou um altar do Senhor no lugar. Na nossa casa talvez tenha altares que precisam ser destruídos, altares do egoísmo, altares de hábitos que vão há muitos anos prejudicando a nossa família, ou até não tem o altar ao Deus verdadeiro, não tem culto doméstico, não tem tempo para orar. A correria da vida, a gente não para orar, para edificar um altar da oração na nossa casa, que é algo tão simples e tão natural para se fazer. Aí nós somos esforçados em pagar escola particular, curso de inglês, de música, damos do melhor para nosso filho e falamos para nosso filho: eu quero que você ganhe dinheiro, eu quero que você prospere na vida. Aí ficamos preocupados só com a vida material. É o que todo mundo faz, sendo que a palavra de Deus nos convoca para criar filhos, para viverem para Deus, para buscar a sabedoria de Deus. Filhos para aprenderem a pensar biblicamente. Agora a pergunta é: será que nós estamos envolvidos nisso? Você já perguntou ao seu filho se ele é salvo? Uma das
dos pensamentos mais básicos de um pai e de uma mãe é uma hora chegar para o filho: filho, você já nasceu de novo? Filho, você conhece a Jesus? Não, mãe, mas eu sou criado na igreja desde que eu nasci. Não, não é essa a pergunta. Filho, você já nasceu de novo? Filho, quem mais te influencia? Não chegar cobrando: desliga esse celular aí, não sei o quê. E a gente às vezes faz isso, não é? Chega chegando, brigando. Mas você já sentou para perguntar: filho, quem mais te influencia? O que mais você assiste? Deixa eu ouvir um pouquinho. Deixa eu assistir um pouquinho o que você assiste. Senta com ele. Procure entender esse ponto. Garoto, eu vou te falar aqui, garoto, adolescente. Como é que está a sua vida? Será que esses pensamentos de agradar a Deus povoam sua cabeça? Porque a galera agora, quer ficar comendo comida de urubu. Quer ver um exemplo de comida de urubu? Um adolescente que fala assim: eu vivo para beijar todas. Estou aí na boca das meninas. Uma pessoa sem Deus é como um cadáver. Morto. Está morto. Uma pessoa sem Deus, ela está morta. Um garoto que vive beijando as meninas, ele está beijando cadáveres, beijando o corpo sem vida de Deus. É como Sansão, que foi achar mel na carcaça do leão e se deu mal a partir disso aí. Eu estou dando aqui um exemplo aqui de situações. Você, que tipo de música você gosta? Que tipo de piada, de cenário você está ligado e assistindo? Aquilo vai alimentando você e vai te arrastando para baixo se você não tem critério. Vai assistindo tudo, te mandam vídeos pornográficos e você vai assistir, porque te mandaram, que culpa você tem? Te mandaram, você não tem critério nenhum. Ou você faz parte de grupo que bagunça, besteira o tempo todo, e você não tem forma, é amorfo, né? Não se posiciona. Então, a Bíblia nos propõe a uma vida de águia. Continuando aqui, a segunda lição que a águia nos ensina: ela treina seus filhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Deuteronômio 32, versículo 11. É interessante que Deus usa da comparação dele como águia. Deus como a águia suprema que carregou Israel nas costas, tirando esse povo do Egito, chamando-nos a responsabilidade que ele nos chamou para voarmos alto para ele. E a lição da águia: quando os filhotes já estão grandes, está na hora de sair do ninho. E aqui tem duas situações de treinamento. Primeiro, está na hora de sair do ninho e ensina os filhos a voarem. A águia paira. Ou tem outra tradução que fala voeja. Ela fica voando, seja a águia mãe ou a águia pai, fica voando em volta do ninho, lá nas alturas. E o filhote põe a pescoço para fora para ver a mamãe águia voando. E aí a mãe faz umas acrobacias ali para o filhote assistir. Mas ela está dando um recado aqui: está na hora de sair do ninho. Ela não é super protetora. Ela não mantém os filhos para sempre debaixo das asas, nem dentro do ninho. Não cria super dependência. Tem pai e mãe que precisa escutar aqui. Se você está criando o seu filho dependente de você, tome cuidado com isso, porque você vai... Ele vai ficar inseguro pelo resto da vida, não vai desenvolver a autonomia. E é muito trabalhoso você ficar indo e trazer comidinha e colocar na boquinha do seu filho direto. Tem coisas que ele já cresceu e é capaz de fazer. Eles precisam ter a própria experiência para desenvolverem maturidade, buscar a própria comida. Eu sempre penso no funil, na educação de filhos. O funil, à medida que o filho vai crescendo, a gente vai dando mais liberdade. O meu filho Lucas, quando tinha 10 e 11 anos, ele falou: pai, a gente andava de bicicleta juntos, eu, ele e a Laís e o Henrique. Cada um tinha uma bicicletinha e a gente sempre andava no bairro de bicicleta. Tempo maravilhoso esse, né? Você está mais perto deles e tal.
dia de feriado, né, um sábado à tarde assim, a gente saía. Aí chegou uma hora que o Lucas falou: pai, está na hora de eu andar sozinho de bicicleta por aí. Ele tinha mais ou menos 10 anos. Sabe quando o coração aperta? Ih! E tem os lugares perigosos lá onde eu moro. Mas eu tinha que colocar na minha cabeça: ele tem que aprender a viver. Ele tem que aprender a correr os próprios riscos. Tem que aprender a andar de ônibus sozinho. Tem que aprender a andar por aí. E já o liberei desde cedo. E aí ele andava para cima e para baixo de bicicleta. E a gente lá, Deus abençoa lá onde estiver, né? Mas sabe, então a mãe tem um negócio mais de ficar segurando. Mas olha, a gente tem que expor os filhos, treinar os filhos. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que ignora os perigos, mas há maneiras alternativas de nós podermos ir liberando os filhos aos poucos. Então está na hora de sair do ninho. Nossa atitude como pai tem que evitar cuidados exagerados, como se eles fossem eternas crianças indefesas, despreparadas, e a gente fica colocando medo nas costas das crianças. Alguns pais têm um amor doentio, de superproteção, de controle, como alguns maridos também, sobre a esposa. Algo doente, como esse pai, nessa semana, uma extrema possessividade em relação à filha, por causa do namoro da filha com o rapaz. Ele matou, né, vocês sabem disso aí, matou o rapaz e os pais do rapaz. Uma possessividade. A pessoa fica doente. Nós não somos donos das pessoas, as pessoas são livres. Nós não podemos controlar a esposa, controlar o marido. Aliás, a desconfiança já mostra que tem alguma coisa errada. Mostra que a pessoa está doente, está com um problema psiquiátrico aí na cabeça. Então não se submeta, não seja refém de ninguém. Não deixe essa situação, porque pode piorar cada vez mais. Não há ensino verdadeiro sem exemplo. A águia paira para os filhos verem a palavra exemplo. Exemplo. Palavra exemplo. Não adianta falar de coisas bonitas para os filhos se não é realidade na nossa vida. E os filhos percebem. O filho percebe, o filho vê. Sabe, o pai que fala assim: filho, você tem que ir para a igreja, mas você não tem compromisso com a igreja. Você é um cara que transita na igreja, é um turista. E você vai criando o seu filho entendendo que a comunidade é irrelevante. Daqui a pouco esse menino tem 12, 14, 16 anos, ele não quer saber, porque isso não é realidade para você. Igreja é um passatempo, igreja é um momento de lazer. O filho percebe. Hoje de manhã uma mãe falou aqui para mim: pastor, foi tão gostoso ontem à noite, chegamos cansados em casa, foi um dia bem atribulado ontem, estava cansada. Mas por causa das minhas filhas, eu falei: eu vou adorar a Deus hoje com as minhas. O marido estava todo derrubado, não conseguia sair da cama. Gente, nós comunicamos, nós ensinamos sem falar para nossos filhos a prioridade. Se você está com uma conta para pagar, está ansioso, aquela ansiedade passa para o filho. Como é que nossos filhos nos vê? No desespero ou de joelho? Na hora do sufoco, a gente está ensinando alguma coisa para eles. E a última lição que a águia nos ensina é que ela tira o conforto do ninho e coloca espinho. Tira o conforto, aliás, tem mais 2 lições bem rapidamente. A águia tira o conforto do ninho. Quando ela percebe que o filhote não quer sair do ninho, que mestre águia que ela faz, hein? Ela coloca pedaços de gravetos pontiagudos, espinhos no ninho. Deixa de deixar o ninho fofinho assim e coloca lá espinho. Aí os filhotes ficam incomodados ali. Incomodados, porque estava tão gostosinho lá, pai e mãe tem que fazer tudo, tem que pôr lixo para fora, é a mãe que lava a louça, é a mãe que vai fazer compras no mercado, e o filho está lá engordando e comidinha na boca, e pai desesperado para cima e para baixo, e pagando conta, e o filho só lá no celular, e a mãe acha que não, tá bom, tá quietinho ali, tá bom, vai nessa, tá quietinho lá,
Tá bom, vai nessa. Coloca espinhos. Quando meus filhos começavam a falar de namoro lá para os 16, 17 anos, sabe o que eu fazia? Filho, vamos sentar aqui na mesa, vamos conversar um pouquinho. Aí pegava lá conta de água, conta de luz. As notas de compra do mês, quanto é que a gente gastava em mercado. O custo de uma casa. E falava, filho, você está pensando em namorar, filho? O cristão é águia. Ele não namora igual as outras pessoas, não. Ele se prepara para a vida. Ele se prepara para a vida. O dia que você tirar uma garota dentro de casa, você tem que estar com a sua situação bem resolvida. Essa vida aí de todo mundo fazendo as mesmas coisas, tem algo mais elevado. Deus colocou a razão acima do coração. Aí a galera inverte, coloca o coração acima da razão e começa a namorar antes da hora e se dá mal na escola, não tem foco, perde horas, fica envolvido em casinhos de amor e fica para lá e para cá, prejudicando o seu tempo e sua vida. Então, meus irmãos, não dê de mão beijada, não estraga seu filho, vai dando pequenas tarefas. Grandes homens como Eli, Samuel, Davi, Josafá falharam na criação dos filhos, não tiveram pulso para disciplinar. Você é autoridade. Tem certas situações que não é seu filho de 8, 10 anos, 12 anos que decide, é você. Você é pai. O não do pai é não. O não da mãe é não. O não faz parte, o não é pedagógico. Ou você acha que Deus atende seus caprichos, seus desejos? Deus não fala não para você? Por que você tem que falar sim, sim, sim? Não, pastor, porque senão eu vou criar um filho traumatizado, sabe? Que aí se eu pegar muito no pé do meu filho, daqui a pouco ele vai piorar. Não vai piorar, não. Vai piorar é se você for, desculpa a palavra, banana, não é? Deixa o filho fazer o que ele quer. Você tem que usar da sua autoridade que Deus te deu. Olha, Deus deseja fazer com que nós aqui sejamos águias. Você crente dessa igreja aqui, você para de achar que você é um bebezinho espiritual, porque tem gente aqui de anos na fé, e você vem para a igreja e você depende só de um domingo. Ó, pastor, põe a comidinha aqui na minha boca. Ó. Você não pode viver só de culto. Você não pode limitar a sua leitura da Bíblia quando a gente lê um versículo que é tão curtinho aqui. É preciso você buscar comida com seu próprio meio. Comida tá um banquete, a palavra de Deus, banquete, está lá para você mergulhar na palavra de Deus. Orar, chamar sua esposa, vamos orar, querida. Desde que a Sandra tinha bebê na barriga, a gente sentava no sofá, vamos orar. Vamos orar. Vamos contar uma história da Bíblia aqui. Desde pequeninos. Ainda hoje eu chamo para orar. Tem dia que eu toco trombeta. Pam, 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 pam. Hoje à noite, já mando o WhatsApp ali. Encontro com o Eterno. Encontro com o Eterno. Não dá para fazer isso todo dia. Às vezes não dá nem uma vez por semana, mas com uma certa regularidade a gente chama todo mundo para alinhamento com o Eterno. Você não sabe a diferença que isso faz. Você não sabe o impacto, os dissabores que às vezes a gente tem. Quando a gente para alinhar com o Eterno, a gente fica mais perto um do outro. A gente coloca coisas para fora. A gente pede perdão. Admite falhas. Ensina a criança no caminho. Não é o caminho, é no caminho, enquanto a gente está vivendo. Não é amanhã, é hoje, é urgente. Qual foi a última vez? Você fala, mas não tenho filho, pastor. Você chamou sua esposa para orar. Ah, mas ela que tem que me chamar. Não há nada de errado da mulher lembrar o marido, mas precisa isso? Então eu quero convidar você, meu irmão, meu querido, a gente treinar nossos filhos, aproveitar esse tempo que nós temos, não facilitar a vida deles. Teve um dia que meu filho ligou lá do Jabaquara. Tinha lá uns 10 anos, 11 por aí. Pai, me roubaram, eu dormi aqui no celular, levaram minha carteira, estou sem dinheiro aqui. Vem aqui me ajudar. Você acha que eu fui? Falei, filho,
Fala para o cobrador que você foi roubado. Você passa aí por baixo, desce aí do ônibus em algum lugar, toca a sua vida, filho. De vez em quando ele lembra pequenos episódios assim, fala: pai, como foi bom o Senhor ter deixado eu me virar. Como isso me ajudou. E hoje já está para cima e para baixo aí, né? Já trabalhando e cuidando das suas obrigações. Então, meus irmãos, por último, uma grande águia chamada Jesus Cristo. Ele pagou um preço muito alto para a gente aprender a voar. Custou muito para ele, para abrir nossos olhos. E quando a gente olha para a cruz, a gente é perdoado. E ele fala: eu chamei você para uma vida de liberdade, para você voar alto. Não vida de urubu, vida de abutre, vida de corvo, vida de galinha, ciscando aqui nessa terra. É para você ser águia. Então vamos ficar de pé, vamos orar pelos nossos filhos. Orar pelos nossos filhos. Talvez você não tenha filho físico, tá? Talvez você não seja avô também. Você não tem filho físico, mas você pode ter filho espiritual, que é discipular. Discipular. Ensinar a vida de Jesus para alguém com a sua vida, com o seu exemplo. Todo mundo aqui é chamado para ter filhos. O apóstolo Paulo não era casado. Tudo indica que ele não era casado. Não é um assunto fechado, mas tudo indica que não era casado. Mas ele tinha filhos espirituais. Timóteo, Silas, não tinha? E outros. Você pode ter filhos também para você ser uma águia que cuida bem dos seus filhotes espirituais. Você, líder de PG, parabéns. Parabéns. Líder de PG, gente que vai no PG, você não é criancinha, ali não é creche, é para você ser águia. E nós temos o desafio de ensinar você a buscar comida pela sua própria iniciativa. Ore pelo seu filho agora. Pede sabedoria para Deus. Pede sabedoria para Deus. Coloca seus filhos no altar. Coloca seu filho no altar e fala: Senhor, é minha responsabilidade. Eu não vou transferir para a igreja. Eu não vou transferir para a escola. Eu assumo, eu como mãe, eu como pai, eu vou cuidar dos meus filhos. Eu vou me importar mais com eles. Eu vou até abrir mão de passatempos que eu gosto, de prazeres que eu gosto, para ficar mais pertinho dos meus filhos. Ensina-me a ensinar meus filhos a voarem, a serem águias no trabalho, gente capaz, profissional, gente disciplinada. Abençoe nossos filhos, Senhor, para que eles voem alto, não para viverem no mundo dos homens, mas para impactarem essa sociedade, para serem diferenciados. Pessoas que amam o Senhor, como nós cantamos: quero ser amigo de Deus. As águias que voam nas alturas da intimidade com Deus. Nós pedimos perdão, muitas vezes fracassamos, Senhor. Muitas vezes damos um conselho errado. Muitas vezes prejudicamos nossos filhos com as nossas próprias contradições. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode corrigir. E com o joelho no chão, o Senhor vai abrir portas para nossos filhos. O Senhor vai protegê-los e vai livrá-los. E obrigado, Jesus, por morrer na cruz para nos salvar. Obrigado, Jesus, a águia majestosa que trouxe as verdades puras do Evangelho eterno, um alimento novo, vida nova para nós podermos ser livres, libertos. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos chamou. Não vos coloqueis debaixo de um jugo da escravidão novamente. Amém. Amém por essa liberdade que Jesus nos deu. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.